Que bom, a igreja de quarta-feira hoje tem bastante pessoas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Essa semana está um pouco diferente, esse mês para mim, porque estou tendo a presença da minha mãe, que mora no estado de Rondônia, Marli, meu padrasto, Ivaldo, meu pai já descansou, já faz 5 anos e meio. Então a mãe veio ficar uns dias ali em casa, e já estou botando para trabalhar, porque estou construindo meu escritório ali, eu preciso de alguém, né? Uma mão forte, uma pessoa alta, mas enfim, hoje nós temos um tema específico. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 2, versículo 9. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer nessa noite. Mas antes de começarmos a ler, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Neste momento a Tua palavra está sendo aberta. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Dê uma boa olhada para essa imagem. Eu não consegui uma imagem melhor. Te faço uma pergunta. Você já se pegou um dia em um local fora dos grandes centros, das grandes cidades, olhar para o céu e ver o céu estrelado mais ou menos como está aqui nessa noite? Existem alguns momentos na nossa vida, quando a gente olha para o céu, nós vemos tantas estrelas que parece ser impossível colocar uma outra estrela do lado daquela, de tantas estrelas que tem no céu. Você tem noção do tamanho do Sol hoje em comparação ao planeta Terra? Dê uma olhada aqui, a imagem não está muito boa. Esse daqui é o Sol, e essa pontinha branca, quase imperceptível ao olho nu, é o nosso planeta, o planeta Terra. Ou seja, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno é muito grande, mas em comparação ao planeta Terra, é pequeno. Nós sabemos que o Sol é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia. Segundo os dados atualizados, o Sol nada mais, nada menos é que 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que o planeta Terra. Aqui nós temos Júpiter e aqui nós temos o planeta Terra. Mais uma imagem. Segundo dados atualizados da astronomia, muitas das vezes são pessoas que estudam os astros, mas eles não creem em Deus. Mas eles estudam, eles fazem cálculos, eles fazem os cálculos, as matemáticas deles para chegar ao número preciso. A velocidade da luz nós sabemos que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ellen White, em 2 passagens especial, Vida e Ensino, página 110, e Primeiros Escritos, página 41, ela menciona que Jesus virá pela constelação de Órions, ou pela nebulosa de Órions. Os cientistas têm publicado, e isso ainda quando eu era criança, lá no IACS, na Serra Gaúcha, com 14 anos, eles já diziam que aparentemente havia um buraco que está se abrindo cada vez mais e mais, e se vê uma claridade muito forte. Com o passar dos anos, desde 1986, quando eu estudei lá no IACS, na Serra Gaúcha, até hoje, eles vêm atualizando. Eles têm seus microscópios, que eles conseguem enxergar a muita distância. Segundo eles, hoje, se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 1.600 anos para chegarmos até a nebulosa de Órions ou a constelação de Órions. Em outras palavras, se o ser humano hoje pudesse viajar à velocidade das sondas New Horizonte, ou as sondas Voyager, a uma velocidade de 64 mil km por hora, já não é 300 mil km por segundo, 64 mil km por hora, levaríamos 800 mil gerações. A maior estrela já descoberta pelo homem
da constelação Escortum, da qual ganhou o nome de Scott, ela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que por sinal é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Segundo eles, dados atualizados, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela é a menor do universo, tendo aproximadamente 200 bilhões de estrelas. E eles mencionam algo que é quase impossível de acreditar. Segundo eles, existe aproximadamente 200 bilhões de outras galáxias maiores que a nossa, e a nossa é a menor do universo. E Ellen White então menciona que Jesus virá pela nebulosa de Orion. Quando nós estudamos o universo de uma forma geral, nós começamos a entender que por trás de tudo isso se faz necessário ter um Criador, um arquiteto. E é desse Deus que nós vamos falar hoje. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele pregava o Evangelho do Reino Eterno. As crianças essa semana estão estudando sobre o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, como se dizem, ele leva 3 nomes. Jesus gostava de estar na região do Mar da Galileia. Havia alguns momentos da vida de Jesus que, quando ele estava ali no Mar da Galileia, ele pegava um barco e se afastava das pessoas, porque as pessoas apertavam a Jesus. Em outros momentos, algumas pessoas diziam, historiadores escreveu, que como havia muitas pessoas, Jesus precisava de falar ao coração de todas elas. Ele entrava no barco, se afastava um pouco das margens do mar, e a voz de Jesus reverberava, e as pessoas podiam ouvir com mais facilidade. Vamos ler 1 Coríntios 2, versículo 9. O que nos diz? 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o quê? Que o amam. Nós sabemos que João ficou ilhado por alguns meses, ficou preso em algum lugar onde havia pessoas muito perigosas daquela região, pessoas que não podiam estar no convívio dos seres humanos daquela época. Então eles levavam para um lugar onde era impossível sair dali, não havia helicópteros na época. Então, ali na ilha de Patmos, cercado pelo mar Egeu, um dos apóstolos, Ellen White diz, o discípulo amado, por aproximadamente 14 meses, não é mesmo, pastor? Ele fica ali. E uma das minhas semanas de orações que eu fiz, eu tive o privilégio de fazer fora do Brasil quando eu estudava, ali em São Salvador, El Salvador, uma irmã, ela mencionou João, sendo ele o discípulo amado. E nós sabemos que João foi o único discípulo que morreu de morte natural, todos os outros foram assassinados. E ela questionou, sendo ele o discípulo amado, que, como Ellen White menciona, como Jesus pôde permitir que ele ficasse ali em meio àqueles bandidos, naquele período, no mar? Era impossível de fugir dali. Mas ela se esqueceu que esse período que ele ficou ali, naquela ilha, na ilha de Patmos, ele teve o privilégio de ver em visão o que nós acabamos de ler. Aqui em 1 de Coríntios, Paulo descreve então, mas como os olhos não podem ver, às vezes a nossa mente não consegue alcançar. Aqui, 1 de Coríntios 2, versículo 9, então Paulo descreve estas coisas. Muitas coisas que conhecemos nessa vida, um dia terá um fim. Jesus proclamou o céu como lugar real, e a promessa foi feita ali em João 14, de 1 a 3. Credes em Deus, credes também em mim. E ali ele faz uma promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Estava diante daquelas pessoas, Jesus proclamou estas palavras. O tema hoje é pensando no céu. Nós, como cristãos, vivendo nessa terra, nós precisamos viver uma vida com propósito, nos prepararmos para carimbar nosso passaporte para as mansões celestiais.
Mas às vezes nós vivemos uma vida inteira dentro da igreja e nós acreditamos que o trabalho missionário é somente do pastor, da família pastoral, ou então dos diáconos, das diaconisas e dos anciões da igreja. Não! Jesus veio fazer discípulo para que aqueles discípulos fizessem novos discípulos, novos conversos. Cada um de nós temos essa missão. Se nós entramos na igreja e saímos anos após anos, Ellen White menciona que uma das suas visões, ela viu pessoas que estavam no céu e em suas coroas haviam estrelas. Algumas, muitas, outras, poucas, mas todas as coroas tinham que ter ao menos uma estrela. Se nós estamos vivendo aqui nessa terra, somos cristãos, uma vida inteira de consagração, quem sabe dentro da igreja, mas nós estamos trazendo alguém para dentro da igreja? Estamos dando estudos bíblicos ou nós acreditamos que é só o pastor e os líderes locais? Mas por que pensar no céu é tão importante? Nós devemos ter isso em mente. O que mudará a minha vida se eu continuar pensando no céu? É importante porque fará você recordar de pessoas que você ama e já não está mais entre nós. A minha mãezinha está aqui. Me lembro que quando eu fui estudar teologia, pela vida que eu vivi no passado, sabendo eu que eu nasci no lar adventista, estudei nos melhores colégios, mas eu me afastei. Depois que eu saí do NASP e fui para o exército, saí da igreja. A minha mãe está aqui, ela sabe que Deus me livrou da morte 7 vezes. E a última vez então eu precisei voltar para a igreja. Estava voltando para a Rua de Moura, Rondônia, do Paraná. Havia um evento, pastor, e ali decidi voltar para a igreja. Foi quando eu fui estudar teologia. E às vezes eu ficava preocupado pela idade. O pastor João Peixoto, que era o presidente da Sul lá em Rondônia, disse: vai para Costa Rica, lá é um pouco mais tempo, um pouco menos de tempo, vai estudar cedo, à tarde, à noite. Mas não foi o suficiente. Aí eu me lembro de Jonas, quando o pastor Jesus disse que Jonas disse que tinha que ir para Nínive pregar para aquela cidade, mas ele foi para Tarsis. Ele tinha aproximadamente quase 1000 quilômetros para percorrer. No final da história ele foi para Nínive, mas ele percorreu 4.000 quilômetros. E às vezes eu estudava, eu preparava, era tantos sermões, era tanto PowerPoints, que quando eu chegasse no Brasil, na minha igreja, eu queria então passar daqueles PowerPoints e pregar. Mas eu estava pagando um preço muito alto por não ter ouvido a voz de Deus lá atrás, quando a minha mãe me mandou para o NASP em 1989 para estudar teologia. Eu vi aqueles pastores, os teólogos estudando, pastor, o senhor sabe muito bem, estudando dia e noite aqueles livros, e eu falei: isso não serve para mim. Foi quando eu fui para o exército, e do exército eu saí da igreja. E aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Depois nós, os que estivermos vivos, porque os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, na volta de Jesus, agora quando Jesus voltar. E nós, pela ocasião da volta de Jesus, se estivermos vivos, seremos transformados e vamos encontrar com quem? Com Jesus aonde? Nos ares ou na terra? Nos ares. Depois do milênio, depois de 1000 anos, Ellen White menciona no Grande Conflito, página 636 em diante, que haverá um lugar especial no Monte das Oliveiras. E Zacarias 14, versículo 4 também menciona: Jesus, o Rei do Universo, vai tocar no Monte das Oliveiras. Já vai estar preparado aquele lugar. O monte vai se tornar uma imensa planície, e dali Jesus governará o universo. Mas por que é importante pensar no céu? Pensar no céu nos afastará você dessa vida carnal. Colossenses 3, 2 e 5 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não das coisas que são da terra, porque morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. E o 5, versículo 5 diz: examinai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Nós, como cristãos, muitas das vezes nós vivemos na prática de pecados conhecidos, que muitas das vezes somente nós e Deus, o nosso anjo, o anjo da guarda, o anjo relator sabe.
Nós vivemos na prática de pecados conhecidos. Às vezes é nós que colocamos uma barreira entre nós e Deus, para que nós não possamos ser abençoados. Nós criticamos às vezes os irmãos de igreja. Você percebe o rostinho de irmão muito simples, uma casa humilde, mas você percebe que ele está sempre sorrindo. E nós aparentemente temos muito mais coisa que eles, mas por que não somos felizes? Porque o Espírito de Deus não habita em nós. Pensar no céu ajudará você a perseverar e honrar os seus compromissos. Compromisso como cristão, como esposo, como esposa. Uma vida cristã com propósito. Nos envolver. Eu quase não fico aqui na igreja. Algumas pessoas que me conhecem sabem, eu vivo fora pregando. Uma vez tentaram me colocar aqui como um professor da escola sabatina, mas se eu ficasse como professor de uma das classes, eu não poderia sair, pastor. O senhor sabe muito bem que as igrejas pequenas precisam de pregadores. Domingo eu preguei uma lá em Cuiabá, hoje estou aqui. Sábado eu vou pregar em outra igreja pequena aqui em Varza Grande. Como eu não podia ir para distrito, eu sempre falo, pastor, me perdoe, a melhor parte de um pastorado, de uma vida de pastor, é a minha, que é só pregar, visitar, às vezes aconselhar. Mas e um pastor distrital como o nosso pastor está aqui, além de ser pastor, é pai, é esposo, é pastor da igreja, ele também aconselha, é administrador. Muitas das vezes, alguns problemas na igreja se unem. Os anciãos da igreja precisam disciplinar alguém. Às vezes, em alguns casos especiais, cortar como um membro da igreja. Isso eu não preciso fazer, mas o pastor distrital, ele tem que fazer. E o apóstolo Paulo, depois de ser perseguidor e passar a ser perseguido, depois de consentir na morte de Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva, onde ele foi apedrejado, depois dele viver um tempo sendo perseguido, quando ele volta para Roma, depois de 2 anos numa casa alugada de um soldado romano, 24 horas por dia ao lado dele, até o dia que ele foi decapitado, poucos dias antes ele escreve, 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8, diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz, o Senhor reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, diz ele, mas também a todos os que amarem a sua vida. Pensar no céu, lembrará você de onde investir tempo, talentos e tesouro. Quanto tempo por dia você tem tirado de 24 horas para Deus? Você tem feito ao menos uma oração pela manhã e à noite quando vai dormir? Quando o esposo ou a esposa vai dormir, quando os filhos vão dormir, você tem orado em silêncio a eles, pedindo a eles a proteção de Deus? Você tem feito isso? Talentos. Talvez você tenha talentos das quais você não sabe, e Ellen White menciona que muitas das vezes só oração não é suficiente, se faz necessário jejuar, para que Deus possa mostrar a você quais são os dons ou os talentos que você tem, seja cantar, seja pregar, seja estar lá na frente. O irmão Antônio sempre ficava, esperamos ansiosamente o irmão Antônio voltar com aquele sorriso, no sábado, aos domingos, às quarta-feiras, sempre ali. Tesouro, dízimos e ofertas. A Bíblia menciona que ladrão não entrará no reino de Deus. Para que nós possamos devolver nossos dízimos e nossas ofertas, também nós precisamos estar em paz, em harmonia com todos. Senão, o dízimo e as ofertas que eu devolvo na igreja não servem nada. Se eu tenho um problema com o irmão, com a irmã ou com alguém, eu preciso resolver. E é isso que como cristão eu preciso ter em mente. Pensar no céu e as suas recompensas moldará as minhas prioridades. Quais são as minhas prioridades agora, no fim dos tempos? E como eu sei disso? Basta vermos o que está acontecendo nas redes sociais. A gente assiste um canal de televisão com notícias do Brasil e do mundo. Você observa as coisas que já vêm acontecendo. Eu sei de coisas que eu não posso dizer aqui devido às crianças, mas já está acontecendo. O que eu preciso? Mateus 19, versículo 21 disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no reino de Deus. Depois vem e segue-me. O que Jesus está dizendo com isso?
porque você trabalha uma vida inteira, você poupa, você quer comprar uma coisa a mais, é errado? Não, claro que não. Por exemplo, quarta-feira, domingo, a minha mãe estava presente, eu preguei na igreja lá em Cuiabá, Parque Cuiabá. Aonde eu moro exatamente aqui, no fundo da Sorpan. Se você passar a noite ali, se a porta da minha casa, da sala estiver aberta, é porque eu estou acordado. Eu só fecho quando eu vou dormir. Se vocês passarem lá, vocês vão perceber que eu estou subindo um muro mais ainda. Só que ali o tempo todo as pessoas pedem para mim. Querem comida? Querem água? Eu gosto de tomar muito água com gás, Rubão. Aí então eu tomava as garrafinhas, eu enchia para poder dar para alguém que vai lá pedir quase todos os dias. Mas chegou um momento que eu percebi que eu não deveria fazer. Começou mais pessoas e mais pessoas a pedirem água, vinham pedir comida. E eu observava elas, pessoas jovens. Hoje, a minha mãe viu hoje lá. O Nivaldo viu também, o cara querendo cigarro. Eu falei, não fumo. Ele falou, mas eu quero fumar. Eu falei, fuma esse que está na sua orelha. Tinha um em cada orelha. Mas eu quero comprar uma bebida para me beber. Eu falei, eu não bebo, eu vou dar para você. Por quê? Cara novo. E essa rua está cheia de pessoas pedindo. A Bíblia mesmo fala que Jó, quando ele ia ajudar alguém, ele analisava a vida daquela pessoa. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que querem receber presentes, querem ser ajudadas. São aquelas pessoas que você tem que dar um empurrãozinho nela. Mas não é um empurrãozinho, é a vida inteira empurrando. Se você parar de empurrar, ela fica ali e ainda fala mal de você. Mas a gente sabe que nós não podemos fazer tudo por todos, mas sempre podemos fazer algo por alguém. Disse Jesus, vende o que tem. Você não tem que dar tudo, mas Deus está te abençoando. Sempre algo por alguém nós podemos fazer. Pensar no céu, nas belezas do céu, nos dá algo para esperar ansiosamente. E aqui vem João ilhado na ilha de Patmos. Ele teve essa visão de Apocalipse 22, versículo 1, 2 e 5, que eu leio agora. E ele estava em visão, ele estava em meio àqueles homens, que era impossível viver em meio a um povo de bem, então eles estavam separados. Então ele descreve essa mensagem, das quais aquela irmã que eu mencionei no começo, em São Salvador, capital de El Salvador, questionou por que Deus permitira. E ele disse, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. 22, versículo 5, ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o iluminará, e reinarão ali pelos séculos dos séculos. Vocês percebem aqui que versículo 2 fala da árvore da vida. Quando eu estudava em Costa Rica, eu fiz semana de oração desde Colômbia até Guatemala, e o país que eu mais fui, fora Costa Rica, onde eu morava, que eu mais fiz semana de oração, foi Nicarágua. Se você procurar na internet Manágua, capital de Nicarágua, escreve lá árvore da vida, árvore da vida, como eles dizem lá, você vai perceber que na capital, esparramada por toda a capital de Manágua, existe árvores da vida que o presidente ditador mandou fazer. Gastou $24 mil cada árvore. Você entendeu? Eles estão perseguindo os cristãos lá, os padres, pastores, mas ele mandou colocar muitas árvores da vida. Está na internet, basta procurarmos. Pensar você, já estamos concluindo, pode sustentar você frente ao grande sofrimento ou na sombra da morte. E aqui em 2 Timóteo 4, 6 e 18, complementando, combati um bom combate, ele diz, pressentindo que estava para morrer, 2 anos ali separado, numa casa em Roma, alugada, um soldado romano, 24 horas por dia, ele recebia as pessoas, ele escrevia carta e enviava para as igrejas. Aqui então, depois de escrever, combati um bom combate. Em 2 Timóteo 4, 6 e 18 ele diz, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo, e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o reino celestial, a quem seja glória por toda a eternidade. Voltando lá, no primeiro versículo que nós lemos,
2 de Coríntios 2, versículo 19. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que os amam. Ellen White, na primeira visão, aos 17 anos, pneumonia dupla dos pulmões, escarrando sangue, com tuberculose, desenganadas pelos médicos, ela é convidada por uma amiga chamada Eunice Hastings para um pequeno grupo de oração na casa dela. Essa amiga, juntamente com outras amigas, convida Ellen White. Ela tinha 17 anos, repito, pneumonia dupla nos pulmões, escarrando sangue, tuberculose, desenganada pelo médico. Ela pensou um pouco. Ela foi convidada por essa amiga. Ela vai se arrastando por as ruas daquela cidade, no Nordeste, nos Estados Unidos, em Portland, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. E ali então, nós acreditamos que na segunda quinzena de dezembro de 1844, ela recebe esta visão. Ela descreve esse evento dizendo: enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio, e pareceu-me estar subindo mais e mais alto. Ela sentiu que o Espírito de Deus veio sobre ela de uma forma diferente, e ela percebe então que estava subindo cada vez mais e mais alto. O chamado se manifestou pela ação do Espírito Santo de Deus. Ela nunca mais, Ellen White nunca mais introduziu nenhuma das suas visões dizendo: o Espírito Santo ou o poder de Deus sobreveio sobre mim. Nos demais escritos dela, ela dizia: foi me mostrado. E essa visão de Ellen White, que ela diz que começava a subir cada vez mais e mais alto, ela descreve essa visão que nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte, Deus levando ela, que ela percebe que ela estava subindo cada vez mais e mais alto, da terra à cidade santa. A segunda parte desta visão, que nós dividimos, a chegada dela na cidade santa. Ela começa a andar pela cidade em visão, e ela observa um casal de irmãos, 2 homens, os irmãos Stocks. Ela percebe que esses irmãos estariam lá, na cidade santa, que eles haviam morrido pouco antes, Rubão, de 22 de outubro de 1844. E a terceira parte desta visão, Deus transporta ela então da cidade santa para Nova Jerusalém, e ela descreve ali nos primeiros escritos uma mesa quilométrica. Era impossível de medir o tamanho desta mesa, e ela descreve então que ela observa que naquela mesa havia todos os tipos de frutos possíveis e impossíveis, e naquela mesa ela vê o fruto da árvore da vida. Estando lá então, Ellen White deseja pegar um fruto para poder comer, isso em visão, ela descreve. Deus disse a ela: filha, eu imagino, bom, filha, ainda não, eu preciso que você volte. Eu preciso que você volte, que você escreva, que você relata tudo que você viu, para outras pessoas poderem ler o que você viu. E se você se preparar, um dia você poderá estar aqui. É por isso que nós devemos pensar no céu. Jesus, quando ele estava ali, no monte da transfiguração, houve um momento que a Bíblia diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, que seja a tua. Os discípulos estavam cochilando, de repente eles acordam, eles observam que ao lado de Jesus estavam 2 homens, Moisés e Elias. Moisés não entrou na terra prometida como Deus havia prometido na Canaã terrestre. Houve um momento que Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele golpeou, e era o próprio Jesus, e Deus tirou o direito dele de entrar na Canaã terrestre. Ele sobe no Monte Nebo e observa a terra prometida, mas não entrou. Mas depois, Deus leva ele para o céu. A Bíblia menciona, e em Judas, Satanás lutou pelo corpo de Moisés,
ou simplesmente Jesus disse que o Senhor te repreenda. Ali no Monte da Transfiguração, a agonia de Jesus, sabendo que poucos minutos depois seria morto na cruz. Ele observa então ali, agoniando, gotas de sangue. Ele vê ao lado duas pessoas, das quais ele morreria também, que já estavam no céu. Outras pessoas já estão no céu, e Ellen White diz que eles estão como troféus. Quando Jesus morreu, deu o último brado, a Bíblia menciona que túmulos se abriram, e no domingo pela manhã, quando Jesus ressuscitou, após Jesus ressuscitar, aqueles túmulos que haviam aberto na sexta-feira à tarde, as pessoas levantaram, caminharam pelo Jerusalém. Eu quero ver o meu pai, eu quero ver meus avós. Quantas pessoas que já passaram por esta igreja da pandemia para cá, que já morreram, alguns morreram na pandemia, pessoas que vocês amavam, pastores que já passou por aqui, membros da nossa igreja, pessoas que amávamos no nosso dia a dia. Mas como está escrito, coisas que os nossos olhos não viram, nem a mente é capaz de pensar, é que Deus está preparando para aquele que os ama. Seja o seu desejo em seu coração viver uma vida com propósito aqui nessa terra. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Farei uma oração final, mas ao momento quando você perceber as estrelas no céu, quando você souber as estrelas, a criação de Deus, o universo, você vai entender que existe um arquiteto, um criador por trás, e nós sabemos que o nome dele é Jesus Cristo, o Rei do Universo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado e nos protegido. Muito obrigado pela proteção dos teus santos anjos que estão aos nossos lados, desde o momento que nós nascemos. Enquanto vivermos, enquanto respirarmos, ou enquanto o Senhor não voltar, eles estarão ao nosso lado. Existe um grupo de pessoas nesse momento, nessa noite, dentro da igreja. Humildemente, Senhor, eu clamo uma bênção especial sobre cada uma delas que se faz presente nessa noite. Aos líderes desta igreja, a família pastoral que se faz presente aqui nessa noite também. Que cada um deles possa viver